domínio absoluto e termina o primeiro tempo 0-0, ainda podia ter tomado um gol, aquela jogada do Arrascaeta, já na reta final do primeiro tempo, que o Arrascaeta chuta por cima e podia ter feito aquele gol. Uma semana decisiva para o Flamengo, né? Onde tem um jogo contra o Cruzeiro. Flamengo que pode colocar aí 7 pontos, né? De vantagem para o Cruzeiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos ainda. E se ganhar esse jogo restante, pode colocar 10 pontos à frente do Cruzeiro. E o Flamengo ainda tem um jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Bom, fazer um levantamento aí desses jogos do mês de setembro. O Flamengo com apenas uma derrota, né? Foi para o Estudiantes, a derrota que classificou o time para a semifinal da Libertadores da América. As vitórias do Flamengo, elas têm acontecido assim no sufoco, né? Principalmente os últimos jogos. Contra o Corinthians a gente viu isso, foram 2 tempos distintos em que o primeiro tempo o Corinthians foi dominante, né? Ali no final, ali aos 40, o Flamengo conseguiu entrar no jogo e o segundo tempo só deu o Flamengo conseguiu vencer por 2-1. Um jogo anterior a esse foi o jogo classificatório para as semifinais. Nos pênaltis, o Flamengo perdeu na Argentina no tempo normal e conseguiu a classificação. E empatou com o Vasco. O jogo contra o Estudiantes, na minha opinião, foram também 2 tempos distintos, em que o primeiro tempo o Flamengo amassou, poderia ter feito mais de 2, e no segundo tempo tomou ainda um gol, e a equipe argentina cresceu no final, né, e contra o Juventude, que foi mais tranquilo, podemos dizer assim, aqueles 2-0. A torcida vem assim passando mal em alguns jogos, criticando um pouco a atuação do time, mas a gente precisa levantar alguns pontos, né? Por exemplo, esse jogo contra o Corinthians, nitidamente o Flamengo estava abaixo fisicamente do que o Corinthians, e isso aí prejudicou a performance de alguns jogadores. O bote que o Léo Ortiz dá no Yuri Alberto, eu acho que se ele está bem fisicamente, bem mentalmente, se ele não tá cansado, ele não erra esse bote nunca, né? Porque ele tem uma regularidade incrível. O Léo Ortiz, um dos zagueiros mais elogiados aí do futebol brasileiro. O Léo Pereira teve que sair no segundo tempo porque não estava aguentando mais. O Matias Vinha entrou, não conseguiu jogar. Tanto que o Felipe fez algumas alterações no início do segundo tempo e depois mexeu na parte da frente, né, no setor ofensivo. E o Flamengo ganhou ali na Bacia das Almas, 2-1, um placar muito importante na luta pelo título. O Flamengo aumentou aí a distância, né, para o segundo e para o terceiro colocado, aí o Cruzeiro e o Palmeiras. Foi uma rodada excelente, né, do ponto de vista das derrotas dos adversários que vão lutar aí, vão brigar pelo título até o final. O Cruzeiro que perdeu para o Vasco e o Palmeiras que perdeu para o Bahia. Mas eu acho que o Flamengo está no caminho certo. Todos os times estão passando por isso, problema de lesão. São Paulo, por exemplo, tem mais de meio time lesionado, vários times enfrentando tudo isso. O Cruzeiro parece que está numa queda livre, a gente vai ver isso na quinta-feira. Acho que se o Flamengo ganhar do Cruzeiro quinta-feira, o Flamengo elimina qualquer chance de título do Cruzeiro, pelo menos é a minha opinião, e a gente vai brigar aí, mas tem que vencer esse jogo contra o Cruzeiro. Um jogo muito decisivo em que o Flamengo terá mais dias para descansar, né? Já que depois do jogo contra o Corinthians, a partida será só na quinta-feira, né? E depois o Flamengo embarca para Salvador, onde enfrenta o Bahia, do Rogério Ceni, que parou o Palmeiras do Abel Ferreira, mas para o Palmeiras a derrota nem foi tão pesada assim. Foi a declaração do Rogério Ceni foi pior, né? Caiu como uma bomba lá em São Paulo, do que a derrota em si para o Bahia. É isso. Mandar um abraço aqui também para Várzea Nova na Bahia, o Léo Várzea tá mandando, o Léo de Várzea Nova, né? O Aaron Maidan falou, Alan e o André juntos, que top. O Gevandro, toda a galera que tá chegando aqui, Nilson Batista, Rodrigo Tolentino. André, meu amigo, bom dia, bem-vindo, prazer. Sabe como é que eu gosto de dividir a bancada contigo, né? A escala nem sempre bota a gente junto, mas que bom ter você aqui hoje, dando bom dia e pedindo já para o Isaac, André, botar aí na tela a tua coluna de hoje. Achei bem interessante, né? Você falou um pouquinho porque é consequência dessa partida do Flamengo contra o Corinthians, né? O Flamengo deve aproveitar a lição prática dos danos, entre aspas, arame liso no Corinthians. Bom dia, meu amigo, bem-vindo, prazer te ter aqui.
Bom dia, Alan. Prazer sempre meu. Prazer também estar fazendo live de novo com o Rafa Mello aí. A gente fez semana passada, depois de um tempo, e hoje de novo. É bom estar aqui. Um abraço também para o Isaac, né? E um abraço para todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos. Deixe o like e faça a sua inscrição. Pois é, né? Aquele primeiro tempo lembrou o Flamengo. O Corinthians lembrou o Flamengo de muitos momentos, né? Um domínio absoluto e termina o primeiro tempo 0-0 e ainda podia ter tomado um gol, aquela jogada do Arrascaeta, já na reta final do primeiro tempo, que o Arrascaeta chuta por cima e podia ter feito aquele gol, né? E seria 1-0 o Flamengo, que seria um absurdo completo, assim, lógico, pensando olhando de fora, né, e vendo o jogo, né, porque o domínio do Corinthians foi total. Né, 5 finalizações do Yuri Alberto, né, o pênalti, o chute na trave, e outras 3 chances que ele teve. Foi um negócio de maluco, né? E assim, um domínio muito grande do Corinthians, né? O Corinthians encontrando soluções fáceis ali pelas laterais, tocava, fazia ultrapassagem, já chegava com liberdade para cruzar. O Emerson Royal muito mal, o Vinha péssimo e os dois sozinhos, né? Porque o Lino não estava conseguindo ajudar, até porque a jogada era muito rápida, então já pegava no 1 contra 1, tanto o Mateuzinho na direita quanto o Bidu pela esquerda contra os dois laterais do Flamengo. Então e alguém encostava e já fazia 2, o Breno Bidon sobrando no meio campo, esse Guinegão jogador muito promissor. Enfim, a gente está aqui para falar do Flamengo, mas só para falar do bom primeiro tempo que o Corinthians fez. E foi 0-0. E quantas vezes isso já aconteceu com o Flamengo, né? De dominar também o jogo criando chances seguidas e não conseguindo fazer o gol, né? Só que quando acontece com o outro, às vezes é mais impactante, né? Porque é você que está sofrendo, né? E aí você vê, pô, olha eu tô na condição de muitos times que nos enfrentaram. A gente deixou eles vivos no jogo, e na hora que a coisa virou, a gente perdeu ou empatou e o adversário conseguiu sobreviver. Então fica uma lição, né? Daquela coisa eu sei que parece um pouco apologia de violência e tal, não gosto muito de usar essa expressão, mas com muitas aspas, né? Que é o girar a faca, né? E em alguns casos, por exemplo, contra a Argentina, amigo, botem muitas aspas nisso aí, mas virar a faca e ainda dar uns tiros para ter certeza que morreu, porque os caras são loucos, assim, ainda mais em Libertadores. A Argentina em Libertadores tu não pode dar mole de jeito nenhum, porque é a vida deles. O negócio é tão maluco na Argentina que os times que estão envolvidos na Libertadores, que vão sobrevivendo e tal, a federação ajuda eles. Não é igual a CBF que quer que se dane, não. A federação ajuda, adia jogo, faz o que for preciso para ajudar o time argentino, para o time argentino continuar na Libertadores. Então, assim, fica a lição para o Flamengo para essa disputa com o Racing. Se tiver a chance, se o Racing cambalear, amigo, tem que dar um diretão na cabeça para cair e só acordar no dia seguinte no hospital. Porque não pode deixar vivo. E o Flamengo viu isso no domingo. O Corinthians deixou ele vivo e o Flamengo foi lá e ressurgiu, dominou o segundo tempo e ganhou o jogo de virada. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.